eu chamo agora a colunista do UOL, Mariana Londres, que está conosco hoje, nos dá o prazer da sua presença. Oi, Mariana, vem para cá, bom dia, querida, obrigada pela sua participação no Mercado Aberto. Mariana, você viu aí o que o Lula disse, mas vai um pouco na contramão do que a diplomacia brasileira está tentando fazer nos bastidores, que é estender as negociações ao máximo até o fim, até porque tem a impressão de que até agora isso está surtindo efeito, sim. Afinal de contas, desde o início, o Brasil ficou no piso das tarifas, né? Uma 10% de sobretaxa. Me conta um pouco dos bastidores, o que você tem ouvido em Brasília e se você acha que há algum risco, alguma chance de retaliação do Brasil aos Estados Unidos. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Nós ficamos surpresos ontem com essa declaração do presidente Lula, porque realmente a diplomacia brasileira e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio vinham adotando uma postura de bastante cautela e de muito mais alinhados na verdade, no que a diplomacia brasileira sempre vem fazendo, que é a linha da negociação. Então, negociar e não partir para uma retaliação. A gente teve, na semana passada, a aprovação no Congresso do projeto de lei da reciprocidade. Essa lei ainda não foi sancionada pelo presidente Lula. Por isso, a gente sempre achou que uma reciprocidade ela demoraria um pouco mais de tempo para acontecer. O que aconteceu é que, na verdade, em relação ao anúncio da semana passada, o Brasil tinha saído um pouco aliviado porque as grandes tarifas não estavam impostas, não estavam aqui no Brasil, tinham ficado para a Ásia, o Brasil com o mínimo de 10%. E agora esse cenário ficou um pouco mais incerto, porque o presidente Trump anunciou a suspensão por 90 dias de todas as tarifas, mas as tarifas mínimas continuam. Então, pelo entendimento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a gente ainda estaria tarifado por esse mínimo de 10%, que traz alguns desafios para o Brasil e a gente precisa ver como que essas negociações vão ser agora nos próximos dias e, principalmente, o que o presidente Lula vai passar a dizer, se ele vai continuar nesse discurso com um tom um pouco mais elevado ou se a gente continua na linha da negociação, da tentativa de negociação que a gente vinha adotando. Mas é importante a gente lembrar uma coisa, essas negociações, elas não ocorrem de uma forma tão rápida, porque, afinal de contas, os Estados Unidos estão aí com uma lista de 70 países para negociar, né, para renegociar. Então, a gente sabe que essas negociações não são tão rápidas. É isso, Mariana. Olha, eu acho que a gente sempre tem que fazer essa distinção, né, entre o que diz o líder político do país, o presidente Lula, e o que realmente ocorre nos bastidores do Itamaraty, do MDIC, os assessores de fato inseridos nas negociações. Nós voltamos na TV, estamos ao vivo. Quero anunciar para vocês que a gente está conversando agora com a Mariana Londres, que é a nossa colunista do UOL, repercutindo um pouco a fala do Lula sobre a retaliação, que a gente possível, né, depois de esgotada a via de negociação. E eu quero falar com a Mariana também, quero perguntar sobre uma coluna que ela publicou hoje de manhã no UOL, Mariana, e está todo mundo refazendo as contas, né? Porque antes era a gente e um grupo de países emergentes, bastante gente da América Latina que tinha uma tarifa de 10%, isso podia nos dar alguma vantagem comparativa sobre outros países. Agora está todo mundo no piso de 10%, com exceção da China. Você conversou com Pedro Lupion, que é presidente da Frente Parlamentar do Agro. O que ele te disse, onde estão os enroscos e quais são os riscos para o Brasil no cenário hoje, né? Porque daqui a pouco tudo pode mudar. Sim, exatamente. A primeira coisa que ele me falou é essa questão da incerteza, né? Que é o que a gente tem que levar em conta. Apesar de que a gente consegue ver algumas oportunidades e alguns riscos, e o setor do agro está mapeando isso, é difícil de calcular qual vai ser o resultado final dessa equação, né, entre oportunidades e riscos. Então, por exemplo, o que ele me falou? Oportunidades. A gente tem a oportunidade de ampliar os nossos negócios com a China ou com a Ásia, com outros países da Ásia. O presidente Lula esteve recentemente no Japão, no Vietnã, abrindo mercados, fazendo negócios. Então, a gente tem essa oportunidade. Por outro lado, a pauta exportadora brasileira do agro, ela já é muito direcionada para a China. Então, é preciso que se tenha um cuidado para o Brasil não ficar tão dependente da China, das demandas da China, porque isso também seria um risco. Um grande risco que o agro aponta ali é em relação ao suco de laranja. Esse realmente é um ponto que precisa ser analisado, porque ainda tem muita exportação
do Brasil vai para os Estados Unidos, do suco de laranja, e tem muito suco de laranja brasileiro sendo produzido nos Estados Unidos, de empresas brasileiras que estão produzindo lá. Então, esse é apontado como um risco para o Brasil. Outra questão que ele aponta é a questão dos preços, porque todos os preços das commodities brasileiras são pautados pela Bolsa de Chicago, pelos preços americanos. Se, de repente, os preços começam a cair muito nos Estados Unidos, uma queda abrupta de preços das commodities, isso afeta os preços no Brasil, e a gente às vezes pensa, mas pode ser bom os preços dos alimentos caírem aqui no Brasil. Só que se o preço cai de uma forma abrupta, muito rápida, pode quebrar produtores. Então, isso também é um ponto a ser observado. Então, você veja, a gente tem vários pontos aí que preocupam. Tem alguns produtos, borracha, madeira, que foram considerados como pontos positivos, ficaram fora das tarifas. Tem a questão da soja, que ainda, mesmo com uma taxação de 10%, continua sendo um produto competitivo no mercado internacional, a soja brasileira. Mas, claro que esse mar de incertezas não é bom e deixa todos os produtores brasileiros, exportadores brasileiros com o pé atrás, com receio, porque está muito difícil de ler o cenário.